É muito bom ouvir o Álvaro Prata, que me antecedeu, porque ele traz 3 recomendações pontualmente importantes para o tema que esta subcomissão está se propondo a apresentar propostas e evoluir. Ele coloca a questão da burocracia, da insegurança jurídica e do financiamento como os 3 principais entraves para o avanço da ciência brasileira. O que eu acho que é um profundo consenso, né? Eu acho que, de uma maneira geral, sejam as instituições que compõem as unidades de pesquisa do Ministério, sejam as agências, nas diferentes instâncias, federal, estadual e até, em alguns casos, municipal, seja o complexo das universidades, não é, que nós temos hoje a satisfação de acompanhar numa transformação importante que o Brasil precisa ter nos seus diferentes territórios, sejam as ICTs, sejam quais as empresas, o segmento corporativo, as instituições do terceiro setor, todas concordam, me parece, com esses 3 entraves, viu, Álvaro? E é nessa direção que a SBPC gostaria de aprofundar um pouco as suas recomendações. Recentemente, o Tribunal de Contas da União lançou um acórdão que foi realizado ao longo dos últimos meses, né? Esse acórdão aponta pela primeira vez, eu acho que a gente teve, claro que sempre escutam as agências, os órgãos executores em termos de planejamento e orçamento, mas pela primeira vez, me parece, os órgãos de controle foram ouvir os pesquisadores, tá? E essa contribuição, eu gostaria até de agradecer às nossas sociedades científicas afiliadas, que junto com a SBPC foram importantes nessa escuta. E nesse processo, deputado, e a todos os membros dessa subcomissão, eu acho que coube uma interpretação primeira, que foi o seguinte: o Brasil tem um dos marcos legais mais evoluídos, aquele que foi sancionado em 2016 e regulamentado em 2018. Mas entre a lei, né, como o próprio deputado lembrava, e a operação, a gente tem uma distância grande. Não há uma harmonização de conceito, não é? Existem divergências que causam uma intensificação dessa insegurança jurídica, né, no ambiente. E, obviamente, que isso acaba perturbando a construção de algo que é fundamental para um país como o nosso avançar. Então, a SBPC gostaria de deixar como recomendação para essa subcomissão 5 eixos, tá, que eu vou passar a citar e depois eu vou entregar à comissão. O primeiro eixo, deputado, ele olha para a institucionalização de um sistema nacional de governança da simplificação, né? Então, a gente deve ver a simplificação não só como um instrumento de eficiência, mas de crescente evolução e maturidade em prol da soberania científica e tecnológica do país. Nesse primeiro eixo, a gente propõe a criação, no âmbito do MCTI e do próprio Conselho Diretor do FNDCT, de uma instância permanente de harmonização normativa, como recomenda o item 942 do acórdão do TCU. Isso é presente porque as coisas mudam, as adaptações precisam vir, essa harmonização permanente precisa estar lá. Ainda nesse eixo, né, a gente recomenda a essa Câmara Técnica que nessa composição desse colegiado sejam incluídos representantes da comunidade científica, das agências de fomento, dos órgãos de controle com mandato contínuo, para que a gente possa ter, como no ambiente de metrologia, revisões contínuas. Isso é fundamental. O segundo eixo, que é fundamental, a SBPC e a Academia Brasileira de Ciências encaminhou em nota conjunta com o Fortec e apoiado pela DIFES e Amprotec, uma recomendação ao Ministério da Ciência e Tecnologia, é normatizar e harmonizar o conceito de instituição científica e tecnológica. O regramento, a regularização, a regulamentação da lei, do marco legal vigente, deixou brechas, tá? Então, é importante que a gente tenha uma definição uniforme do que é ICT. Isso acaba gerando insegurança jurídica e distorções profundas em relação à aplicação do marco legal e tem implicações na regra de financiamento, tá? Então, eu estou citando aqui os 3 eixos que o Álvaro Prata trouxe. Hoje, a gente tem um conjunto de interfaces, né? As fundações de apoio,
né, que apoiam as universidades e tudo mais, empresas públicas, mas a gente precisa fazer a normatização do conceito de ICT. Eu acho que essa normatização, inclusive, ela vai trazer mais segurança para os gestores e reduzir alguns questionamentos que aumentam a burocracia. O terceiro eixo é o que a gente chama de uma reformulação do modelo de prestação de contas, que é o alvo deste acórdão do TCU. Tá? Então, existem medidas lá colocadas, e eu acho que pela primeira vez, ouvindo a ponta, o TCU traz um conceito que para a pesquisa é fundamental, que é o conceito de risco. Um projeto de pesquisa ele não pode ser entendido como uma compra de um conjunto de mobiliários ou dispositivos quaisquer que sejam, né? Ele precisa ser entendido como um processo que tem um processo investigativo que envolve riscos, que pode obter êxito ou não ao final. E se não obtiver êxito, também será um avanço do ponto de vista do campo da pesquisa em termos de ciência de fronteira. Tem dois itens nesse acórdão, que é o 9.1 e o 9.2, que tratam exatamente do controle baseado em risco e custo-benefício. Certo? Então, a gente precisa priorizar o controle de resultados e de impacto, substituindo gradativamente nota fiscal, tá, gente? Então, isso precisa efetivamente estar presente. Isso está relacionado com os 3 pontos, mais uma vez. O quarto eixo, eu diria que ainda passa, apesar de eu ser um pouco contrária, e na 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia usei até essa expressão que eu vou repetir. Eu vejo as fundações de apoio como um elemento que foi construído ao longo do tempo para permitir que recursos fora do custeio básico e do que entra via orçamento nas universidades lá chegassem. As universidades podiam ter autonomia para isso, mas como não tem, está aqui um ex-reitor que sabe muito bem do que eu estou falando, acabam tendo que usar o que eu chamei de gambiarras. Mas se no momento o modelo ainda é este, precisamos reforçar as fundações de apoio. Então, acho que a gente tem que uniformizar aí com os órgãos de controle, com os próprios ministérios envolvidos, essa autonomia operacional que garanta efetividade, agilidade e traga transparência também. O quinto elemento e o último, deputado, é criar metas e indicadores para medir burocracia. Sinceramente, a gente tem que mostrar o quanto a gente está se distanciando desses avanços, né? Acho que a gente precisa de um índice de eficiência administrativa para a ciência brasileira, que monitore, por exemplo, o tempo médio entre as chamadas, a execução dela, o resultado e a contratação. Às vezes passa mais de ano entre o planejamento da chamada, não é, Galvão? E o recurso efetivamente instalado na bancada do pesquisador, e isso é inadmissível se a gente quer protagonizar. O Ministério está prestes a entregar ao Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia a próxima Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia. Se esses entraves ainda perdurarem, dificilmente a gente vai conseguir estabelecer metas plausíveis e alcançáveis. E, por fim, eu queria dizer que essa subcomissão, para nós, da SBPC, da comunidade científica, deputado, ela precisa concluir com algo muito pragmático, que é propor um pacto pela simplificação da ciência brasileira, integrando o legislativo, executivo, órgãos de controle, né, agências de fomento e a própria comunidade científica.